Então, a gente pegou a parte de fundição sob pressão. Então, o que é fundição, né? Ela é um processo de fabricação do metálico no estado líquido, basado em um molde com formato e medidas correspondentes ao da peça a ser produzida. Então, esse é o conceito geral de fundição, para a gente começar a falar um pouco sobre a fundição sob pressão. Onde a fundição sob pressão é o quê? É um processo de formação no qual o metal é fundido, é injetado e a velocidade e pressão controladas em uma cavidade de um molde de aço, onde essa fundição sob pressão ela tem duas formas de ser feita. Uma é por meio de uma câmara fria e outra por meio de uma câmara quente. Bom, aqui na parte de definição e princípio de funcionamento. Bom, em princípio, o processo de fundição sob pressão realizado pode ser utilizado em uma câmara fria ou uma câmara quente. É onde se utiliza um equipamento no qual o recipiente é aquecido e o metal líquido é depositado. No caso, isso seria a parte da parte a quente, né? Pode passar para o próximo. Aqui tem a parte do princípio de processo, né? No caso, o processo utiliza um molde metálico estacionário, no caso seria a matriz, no qual o líquido é introduzido e é usado usando altas pressões. Daí, no caso, ele pode ser moldado conforme a matriz. E aí tem as classificações. Elas são classificadas em função do tipo de equipamento que é utilizado, no caso seria a câmara fria ou câmara quente. Pode passar para o próximo. Aqui a gente tem um exemplo de uma câmara fria, né? Onde o sistema de injeção não fica mergulhado no metal líquido, como mostrado na figura aqui. Esse sistema é cada vez mais utilizado em função das exigências crescentes quanto à qualidade de peças injetadas. Esse tipo de fundição em câmaras frias, ele é bom para metais, por exemplo, como cobre, alumínio, magnésio e zinco, né? Daí existem dois tipos de máquinas que são utilizadas, a gente vai ver mais para frente, que no caso seria, que a única coisa que vai diferenciar mais elas, assim, é que no caso seria, pode passar, Eduardo. A parte, assim, é a câmara fria na parte vertical, que no caso é como que é feita a injeção. Daí no caso que tem a sequência de uma máquina fria, que no caso seria, primeiro seria a parte do fechamento do molde, a segunda parte seria a introdução do metal na câmara de pressão, a injeção do metal, a abertura do molde, né, depois que termina tudo isso, e a extração dos machos, que no caso você abrir ela e depois o retrocesso do êmbolo de pressão. Tem no caso depois que você já pressionou todo e já deu a conformação, a fundição do metal, daí você pode retirar esse êmbolo, que toda a pressão que foi dada anteriormente. Daí, no caso, tem a outra máquina. Pode passar para o próximo, Eduardo. Aqui, no caso, seria a parte de fundição sob pressão sob câmara quente. Daí tem o princípio dele é bem parecido, mas só que tipo, tem assim, como a gente pode ver, que tem a base do êmbolo, né? Daí, no caso, ele é para uma imersão à base de ar comprimido, como a gente está vendo aqui, onde tem a parte do cilindro, da parte do pistão, perdão, e do cilindro e do bocal. A base de ar comprimido com a válvula submetida, né? Ele é mais indicado para ligas de magnésio. Daí a próxima figura vai mostrar um esquema de uma máquina de fundição sobre câmara quente, né? Existem também alguns parâmetros de processo que é utilizado nesse tipo de câmara quente, né? Que seria uma pressão de injeção que varia de 50 a 130 kg por centímetros quadrados. Daí, a quantia de metal também, ela varia de acordo com o tamanho do colo do cisne. Como a gente viu numa figura, a figura anterior, tem o que se chama de cisne, né? E no caso tem ou pescoço de ganso, tem a produtividade, né? Que é bem alta também, é de 500 de 50 a 500 de tiros por hora.
Existe uma máquina de especiais para autoprodução, no caso, quando você uma câmera quente, você pode utilizar em mais alta produção, onde que ela pode realizar de 2.000 a 500.000 tiros por hora. Pode passar, Eduardo. Aqui tem um modelo de uma câmera fria horizontal, que, tipo, como eu já falei, tem dois tipos de modelo, né? No caso, seria a câmera horizontal. Ela tem praticamente o mesmo procedimento. Só que o que diferencia, como a gente pode ver, é que a parte do pistão dela, ela é aplicado de forma horizontal em vez de ser na vertical, como mostrado na figura anterior. Pode passar, Eduardo. Aqui, então, a gente tem os parâmetros de injeção. O que seria esses parâmetros de injeção? É o parâmetro que, no caso, ele é separado em 3 estágios, né? Que, no caso, esse parâmetro de injeção seria a injeção do metal que é utilizado através do êmbolo lá. Tem o primeiro estágio do pistão, como a gente está vendo na figura, o pistão ele é com uma velocidade para expulsão do ar e gases da câmara de injeção, como a gente pode ver na figura. No caso, esse êmbolo ele vai empurrar apenas a parte do metal e a parte dos gases vai ser expelida, no caso. Daí a primeira fase ela termina quando todo o volume hidráulico da câmara está ocupado pelo metal líquido e pode ser calculado para facilitar definições de parâmetros de injeção. Daí aqui no caso, então, partindo do primeiro estágio, a gente tem então o segundo estágio. Pode passar, Eduardo. Aqui esse segundo estágio, ele é, como a gente pode ver, ele é como posso explicar? Ele é uma parte, sim, onde é definida a câmara de injeção, um molde em uma determinada, no caso, depois aplicando a parte do molde, né? E do diâmetro de pistão e o comprimento da haste automaticamente são definidos a partir dessas definições. No caso, o segundo estágio é a parte de definições, a parte do êmbolo e tudo mais. E é importante que o pistão tenha sempre o mesmo comprimento, pois a sua variação provocará variações no comportamento do alumínio, no caso, se você for utilizar alumínio, durante o preenchimento da cavidade. Ou seja, você tem que, se você for fazer um processo contínuo, do primeiro estágio para o segundo estágio, você não pode utilizar outro pistão, né? Pode passar para o terceiro estágio, então, agora. Beleza? Então, no caso, o terceiro estágio, ele é responsável pela compactação final do metal que é injetado, daí, com certeza, ele vem depois da segunda fase de injeção. Ele é compensando a contração da solidificação do alumínio. No caso, quando ele se solidifica, ele acaba realizando uma contração e isso acaba diminuindo a ocorrência de porosidades. No caso, se você quiser, no caso, ele é utilizado para não ter nenhuma porosidade no alumínio. Pode passar, Eduardo. Aqui eu tenho um exemplo de pressão sobre pressão a vácuo. No caso, esse daí ele possui 4 estágios, né? Uma pressão de fundição a vácuo. O primeiro estágio, aqui é como mostrado toda a figura, ele mostra todos os estágios. Mas então o primeiro estágio é no banho fundido que está no forno e em seguida o metal fundido ele é aspirado pela câmara de injeção da máquina e com o objetivo de ter um grau de enchimento de 30 a 40%. O segundo estágio, o pistão deve avança e efetua uma vedação do tubo, como a gente já mostrou anteriormente lá na figura, do metal do forno. Dessa forma, o metal fluido é pressionado, pressionado contra o canal de ataque da matriz, o que ocorre sobre baixas velocidades. E essa velocidade ela varia entre 0,2 e 0,5 metros por segundo. O terceiro estágio, ele corresponde à segunda fase do processo de fundição. É a fundição convencional, onde as válvulas de vácuo fecham e o metal fundido é injetado em alta velocidade na cavidade da matriz. Essas velocidades ela variam de 2 a 5 metros por segundo, 10 vezes a mais que o segundo estágio, e para o tempo de enchimento leva de 30 a 70 metros por segundo. E por fim, o quarto estágio, que seria que após o preenchimento da matriz, efetua-se uma pós-compressão em que o metal fundido é submetido a alta pressão
até a solidificação completa. E por fim, esse é o estágio final da parte da pressão a vácuo. Pode passar para o próximo, Eduardo. Aqui na parte tem os controles de injeção. Então, como tem todo esse processo de fundição, como a gente pode perceber, a parte de injeção é algo que ele interfere muito na parte do processo. Então, existe um controle de fundição, que onde para se obter peças fundidas com uma qualidade homogênea, todas as máquinas são equipadas com um sistema próprio de controle de injeção desenvolvido na empresa para a visualização dos parâmetros do processo. Ou seja, cada empresa ela tem um parâmetro de injeção e esse parâmetro ele é utilizado para a visualização dos processos, para ver se está saindo bem, se está saindo mal a peça final. Pode passar, Eduardo. Entendo. Aqui a gente vai demonstrar um vídeo onde mostra a parte de fundição sob pressão em uma câmara fria. Aqui a gente demonstra a parte do funcionamento de uma câmara quente. Onde a gente pode ver a parte única conhecida como o pescoço de ganso, né, que é citado no trabalho, como funciona a parte de injeção. Ali, como a gente pode ver, é uma câmera de processo onde ela é vertical, não é horizontal. Devido ao sentido de como que é feito o êmbolo, ele funciona, né? O funcionamento do êmbolo. Bom, e aqui, né, como nenhum processo é perfeito, a gente vai citar alguns defeitos que podem ocorrer no processo de fundição sob pressão. Um deles é a porosidade gasosa, que ele é um dos maiores problemas que pode ocorrer nesse processo de fundição. Ele é um problema altamente relacionado com métodos de injeção sobre alta velocidade, porque quanto mais rápido você injeta o seu metal, mais chance dele criar um gás aprisionado e gerar essa porosidade gasosa que a gente consegue observar aqui na imagem. Eu vou seguir bem breve aqui que a gente está com o tempo apertado. Então, a porosidade, né, o principal que pode ser aprisionado são realmente o ar e o vapor. Outro defeito que a gente pode ter é a questão da bolha, que também é proveniente do aprisionamento de gases no interior da peça. A diferença, né, é que por estarem mais próximas da superfície da peça, se tornam mais visíveis, como a gente pode avaliar na imagem. Esse gás ele fica sob pressão durante o processo de solidificação. Então, quando essa peça é removida do molde e a sua superfície ainda está quente, o metal fundido é maleável, permitindo que a pressão do gás aprisionado deforme a superfície, formando bolhas, formando exatamente o que vem exemplificado aqui na imagem. Tá. A junta fria, elas são efeitos superficiais, nos quais a peça fica com uma aparência desuniforme, como se algumas áreas do metal não estivessem totalmente acopladas ao resto da peça, e pode causar perdas na resistência mecânica. Analisando a imagem, parece que a gente está realmente vendo a microestrutura de um metal. Esse defeito é menos perceptível, né, se a peça ela receber o acabamento com jateamento, com granalha ou vibratório, pois a ação mecânica sofrida pela peça irá remover a camada superficial. Esse defeito ele vai ter origem durante o preenchimento da cavidade e a solidificação do metal, que geralmente está associada à injeção antecipada de metal na região da cavidade que apresentou o defeito, antes do fluxo de metal alimentado entrar em escoamento desenvolvido. Outro tipo de defeito é o preenchimento incompleto, onde esse problema geralmente ocorre relacionado ao aquecimento inadequado,
tanto do molde quanto do metal que vai ser injetado. E também pode acontecer referente à velocidade de preenchimento do molde, fazendo com que o metal solidifique prematuramente. Ou seja, então ele não consegue completar o preenchimento correto da cavidade, dando realmente juízo ao nome desse defeito. Então, ele sempre vai estar relacionado também com a forma e a fluidez do material, que se ela for reduzida, pode ser contaminada, né, por ferro ou borras. Então, esse preenchimento acaba sendo prejudicado. Temos os defeitos também das inclusões, o que são essas inclusões? São partículas estranhas à peça. Dependendo da natureza e da quantidade encontrada no metal, pode causar problemas de acabamento na peça, danos aos equipamentos de usinagem e também afetar a resistência mecânica. Então, elas são partículas que podem ser resultantes da solidificação extremamente localizada do metal, da sua movimentação subsequente na cavidade. Então, são problemas bem chatinhos de lidar. E um dos mais conhecidos, né, é o rechupe, ou também pode ser conhecido como chupagem. Que elas são o quê? São depressões, como a gente pode analisar na imagem, na superfície da peça, resultante de uma contração nos pontos quentes da superfície do molde. Os prováveis pontos quentes podem ser previamente indicados, né, quando a superfície da peça começa a ficar com aparência áspera, como a gente pode analisar aqui, ó. Está exatamente no formato da peça moldada. Essa aparência áspera indica que o ponto a solidificar está na superfície da peça. As rebarbas. Oh, shit. Ela só é considerada como um defeito se ela for indesejada, afetando o acabamento decorativo e se ela não puder ser facilmente removida. Danos de expansão. Ocorre quando a força necessária para remover a peça faz com que ela sofra deformações das proximidades do contato com os pinos extratores. Então, geralmente é necessário o quê? Aplicar uma força considerável para extrair a peça do molde, porque ela, ao se solidificar, sofre contração. O que a gente pode analisar ali na imagem, que conforme foi feita uma força para ser extraído do seu molde, acabou deformando essa peça. É um defeito bastante grave. Então, sempre tem que ficar avaliando, verificando, né, o tempo que esse metal que vai se solidificar está ali no molde, para não ser tão difícil de se desprender, gerando esse defeito trágico na peça. Então, falando um pouco das aplicações, né, em vista que os fabricantes de fundição, né, eles podem produzir muitos tipos interessantes de aplicações de fundição sob pressão, que criam peças, né, e componentes que são verdadeiramente únicos e altamente funcionais. Então, dependendo de seus parâmetros específicos, né, de cada peça, um tipo de aplicação de fundição sob pressão ele pode ser mais viável, né, do que outro. Então, pode-se realizar vários tipos de aplicações de fundição de alumínio, com base nas especificações exatas de um projeto. E garante, assim, né, que a peça seja adequada para o ambiente em que ela será executada, né? Então, um primeiro exemplo que a gente traz aqui é sobre essa body pump. O que ela é? Essa peça ali, ela fica presente na estação de bombeamento de óleo, né? Na bomba de filtragem de ar ou gás também. Então, cada componente dessa peça ele deve atender a um teste de pressão de mais de 5.000 PSI, sem resultar ali em danos ao conjunto do componente. Então, ela é muito mais resistente que qualquer outro tipo. Pode passar. Outra aplicação que eu achei interessante, eu trouxe aqui para demonstrar, é esse cofre de segurança doméstica. Isso é difícil de ver, na verdade, né? Mas ele é constituído originalmente ali por tubos de aço, né? Seu processo de fabricação original é feito por meio de dobra, soldagem ou usinagem. E já no processo de fundição sob pressão, ele é feito por meio do zinco ali, né? No qual elimina a variabilidade de recursos críticos e funcionais desses componentes. Então isso acaba causando ali uma redução nos custos e no prazo de entrega muito significativa, né?
e sua redução nos custos acaba sendo ali superior a 50%. Então, imagine você comparar ali um processo de produção por meio de soldagem ou usinagem com um processo de fundição nesses casos ali. É automático, né, na medida que o molde pressiona ali e já está pronto. O que a gente não veria, né, nos processos de usinagem é essa rapidez. Né? Pode passar. Então, o processo automatizado, né, algumas peças mais complexas, né, como uma caixa de direção hidráulica, mecânica, caixa de direção elétrica, junta de direção dianteira, caixas de transmissão, elas são produzidas por meio do processo automatizado de fundição sob pressão, que é também o mais comum da gente ver, né, através dos moldes. Pode passar. E nessa próxima figura aqui a gente pode ver, né, todas essas peças ali, né? Então a juntas de direção dianteira, que é esse knuckle, eles chamam, né? Então são peças complexas, né, que são complicadas, né, de você aplicar uma usinagem convencional, e as vantagens da aplicação da fundição sob pressão entram exatamente nesse fato, né, de você facilitar ali esse processo e produzir peças com essa complexidade. E além desse processo aí, né, outra aplicação que a gente pode ver lá, que nós descobrimos nas pesquisas, é um processo sobre baixa pressão, né, que o metal fica dentro de um forno ali, na maioria dos casos, abaixo do molde, sendo que o metal é injetado direto do forno para o molde. Então, ele não solidifica os canais, ele elimina operações de corte dessa forma, né, tem um menor custo de capital e operacional que os processos de injeção, tem uma melhor qualidade de produtos por gravidade, o fundido livre de poros e óxidos, né? Então, reduzida a pressão pode ocasionar mau acabamento e defeitos de preenchimento em fundidos de paredes finas. Então, essas foram algumas aplicações práticas, né, que a gente conseguiu achar ali e trazer no trabalho. E, basicamente, as aplicações são essas. E aí, só concluindo, né? Então, o que a gente pode concluir através desse trabalho? A gente pode verificar, né, e tomar consciência que, como o Matheus mostrou ali, ela tem diversas aplicações que a gente utiliza no dia a dia. Esse processo de fundição, ele pode ser adquirido de uma forma econômica, porque ele produz grandes quantidades de peças complexas e de restrições de tolerâncias, onde seria difícil de você ter uma linha de produção feita por uma outra forma de processo, né? Essas peças produzidas por meio desse processo são vistas como componentes de engenharia inovadora, que possibilitam a redução de custos em processos posteriores, e também tem uma redução de peso, além disso que se tu utilizar um alumínio, que ele é um material super leve. A gente pode perceber também que ele é um processo que ocorre de forma automatizada e também pode ser realizado pelos dois processos que são um pouco menos automatizados, que é o processo de câmara quente e o processo de câmara fria. E a gente pode afirmar que essas peças feitas a partir da fundição por pressão, elas possuem melhores propriedades mecânicas e estruturais se comparadas com peças produzidas por fundição em areia ou gravidade. Então é isso que a gente tinha para contribuir sobre o trabalho sobre fundição sob pressão. Espero que seja satisfatório. Aqui estão algumas referências que a gente utilizou. E era isso. Obrigada.